Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma heresia que parece muito antiga, mas é cada vez mais comum. O ebionismo. O ebionismo ela é uma corrente, digamos assim, que surgiu logo no início do cristianismo e que ela é meio óbvia, que é aqueles judeus que reconheceram Cristo de alguma maneira, mas quiseram manter os costumes e a tradição e a própria doutrina religiosa judaica. Então eles eram judeus que mantinham o judaísmo, mas também incorporavam Cristo na sua dinâmica, mas não abandonavam o judaísmo. A gente tem Paulo, o apóstolo dos gentios, de alguma maneira, dizendo que o judaísmo não é uma condição precedente e obrigatória para o cristão, inclusive indo contra a circuncisão e outros costumes. A gente tem a patrística toda enfrentando esse problema. Então, Tertuliano, Orígenes, diversos padres, Epifânio, Santo Inácio, Santo Inácio não, Santo Irineu, diversos padres ali do início do cristianismo enfrentando essa questão. E ela é razoável de se imaginar meio óbvia, porque o Antigo Testamento, que versa sobre o povo judeu como povo escolhido, ele é regido por um judaísmo baseado na Torá, que era a religião oficial de Deus. Mas o cristianismo, quando Deus encarna e traz a doutrina definitiva, a nova e eterna aliança, ele mantém os aspectos do judaísmo religioso, especialmente a questão dos 10 mandamentos, né, a lei mosaica, as leis naturais, como essência da revelação cristã, mas não se prende ao judaísmo religioso como praticado, não se prende às doutrinas expandidas do judaísmo, às leis judaicas, as 613 leis, enfim. De forma que Jesus, mais ou menos que resume toda a lei em duas, né? Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como Ele mesmo nos amou. E essas duas leis, elas se desdobram a partir dos 10 mandamentos. Os 3 primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas, os outros 7, amar ao próximo como a ti mesmo, ou como Jesus refaz, amar ao próximo como Ele nos amou, dando a vida, né? E a partir daí vem o cristianismo, a doutrina, a tradição. Portanto, quando eu venho para o dia de hoje, quando a gente vem para hoje e olha para o cristianismo, especialmente o evangélico, a gente percebe uma semente ebionita muito grande. Ou não é verdade que a Igreja Universal reconstruiu o templo de Salomão, aquele mesmo que Jesus disse que derrubaria em 3 dias, reconstruiria, onde ele tira a presença de Deus no templo e na arca, e traz o corpo dele como sendo o corpo de Cristo, ou seja, substitui o templo pela Eucaristia, pelo corpo dele. E a gente vê o templo de Salomão. A gente vê muitos desses evangélicos neopentecostais e essas seitas usando kippá, usando trajes judaicos. Muitas vezes citando o Antigo Testamento como lei, como lei, como lei. Não que nós católicos não tenhamos o Antigo Testamento como parte da revelação. Mas o Antigo Testamento sem o Novo Testamento não tem sentido nenhum para nós. Você não já percebeu que boa parte dessas igrejas faz campanha, campanha de profetas, campanha de Gideão, por exemplo, campanha de personagens que são personagens amplamente vitoriosos, mas não fazem campanha, por exemplo, de São Tiago, que morreu martirizado, campanha de Santo Estevão, que morreu apedrejado, campanha de, São Barnabé, que vendeu tudo e largou os bens, campanha de São Pedro, que largou a esposa, largou a família para seguir Jesus. Porque a rejudaização do cristianismo não só é herética à medida que ela anula, cancela o sacrifício de Jesus na cruz, porque vamos lá, se era para continuar sendo judeu, para que Jesus veio? Né? Para que tem a nova e eterna aliança no sangue, no corpo de Cristo, no sacrifício salvífico da cruz, na obra redentora de Nosso Senhor, se o judaísmo era para ser a religião oficial?
Então perceba como eles trazem de volta esse componente judaizante e as práticas judaizantes e a própria teologia e doutrina judaizante, praticamente matando a necessidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que o Antigo Testamento baseado no judaísmo verdadeiro, pré-cristão, não seja parte da revelação de nosso Senhor, ali prefigurado em diversos momentos, assim como o Espírito Santo. Que Deus de fato não tenha falado pelos profetas, o Espírito Santo não tenha falado pelos profetas. Que a revelação de Moisés, a revelação por Moisés não seja uma revelação a verdadeira. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas isso atinge seu ápice com a encarnação de Cristo. Por isso que ele completa, por isso que ele aperfeiçoa a lei. O cristianismo substitui o judaísmo como única e santa religião do Senhor. O ebionismo é uma heresia lá do primeiro século, do segundo século, mas que perpassa toda a história cristã. E é muito viva hoje. E aqui no Brasil ela está presente em diversas seitas evangélicas neopentecostais. É heresia, é uma ofensa gravíssima e um descaso e praticamente um desrespeito e uma negação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque a rejudaização é a abominação, é a abolição da cruz. Afinal de contas, esses judeus, em sua enorme maioria, negaram Jesus, negaram Deus encarnado, negaram Cristo e a ressurreição, negaram a cruz e voltaram para o jogo, continuaram a sua vida incorporando o Talmud e aí o resto é história. Portanto, respeitemos profundamente o judaísmo do Antigo Testamento como parte da revelação de Deus, no povo escolhido, que na antiga aliança era pelo sangue de Abrão, pelo sangue do pai da fé e a sua geração em geração. Mas que a partir de nosso Senhor Jesus Cristo não é mais pelo sangue, mas sim pela fé, pelo batismo e pela fé. Por isso, judeus, gregos, gentios de maneira geral, como está lá em Pentecostes, são chamados à conversão. Todos nós, 4 cantos do mundo, ide aos 4 cantos, fazer discípulos de todas as nações. Lembra disso, pessoal. Antigo mais Novo Testamento compõem a revelação no Evangelho, na Bíblia, que incorpora o todo da fé. Porém, a lente de leitura é sempre a partir do novo Evangelho, do Novo Testamento, da nova e eterna aliança baseada naquilo que Cristo trouxe. Ele mesmo que é Deus encarnado. Fique com Deus. Cuidado para não cair nas pegadinhas ebionitas da rejudaização e vamos com fé. Porque um só é o Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Fique com Deus e até a próxima.